carnaval chegou. O carnaval tá começando! Sai da frente que lá vem a zorra. Joga água aí, vai estremecer. E com ele, uma pergunta que muitos pais estão tentando responder. Alguns com segurança, outros com medo de parecerem exagerados. Afinal, eu devo deixar ou não meu filho adolescente ir para o carnaval? Antes de qualquer coisa, nós vamos organizar aqui a nossa conversa. Ela não será uma conversa religiosa. Não é uma análise moral sobre se o carnaval é certo ou errado. Não faremos aqui juízo de valor sobre a festa em si. São outras perguntas que nós vamos fazer. Vamos lá. Quais são as condições psíquicas de um adolescente para estar inserido num ambiente como o carnaval? Quais são os riscos reais envolvidos? Por que essa decisão não pode ser tomada apenas com base na frase ele já tem idade? Bom, porque idade não é sinônimo de maturidade. E esse é o primeiro ponto que precisa ser dito com muita honestidade. O carnaval, gente, é uma festa de altíssima complexidade social. É um ambiente de multidão, de excesso de estímulos, de erotização explícita, consumo de álcool, drogas, pressão de grupo, ausência de controle ambiental e risco físico real. Não é um piquenique, não é uma festa infantil, não é uma reunião controlada de adolescentes. É um ambiente de excessos. E o adolescente, do ponto de vista do desenvolvimento psíquico, é justamente alguém que ainda está aprendendo a lidar com esses excessos. O cérebro adolescente ainda está em formação. O córtex pré-frontal, que é responsável por tomada de decisão, por avaliação de risco, por controle de impulso, ainda não está plenamente consolidado. Gente, isso não é uma opinião minha, isso é neurodesenvolvimento. Ao mesmo tempo, o sistema emocional e o sistema de recompensa estão altamente ativados nessa fase. Ou seja, mais impulso, mais busca por pertencimento, mais sensibilidade à pressão do grupo. Então, quando alguém diz: mas ele já sabe se cuidar. A pergunta que precisa ser feita é: ele sabe com base em quê? Saber, em teoria, não significa conseguir sustentar uma decisão em um ambiente de alta pressão. Adultos não conseguem muitas vezes. Nós sabemos que não deveríamos beber além da conta, mas quantas vezes nós bebemos? Sabemos que não deveríamos agir por impulso. E quantas vezes agimos? Nós sabemos que não deveríamos ceder à pressão, mas nós nunca cedemos realmente? E ainda assim, gente, nós esperamos que um adolescente, em meio à multidão, ao álcool liberado, à erotização intensa e à necessidade de pertencimento, que ele haja com equilíbrio absoluto? Gente, isso é expectativa ou é fantasia? Existe uma ideia muito difundida de que para aprender precisamos viver. Sim, ok. Mas não se joga alguém em mar aberto para ensinar a nadar. As primeiras experiências estruturantes da vida precisam ser com mediação. Precisam de presença, precisam de um adulto responsável. E aqui entra o ponto central que eu defendo. Não é sobre proibir, não é sobre vigiar, não é sobre controlar. É sobre introduzir o filho do mundo de forma gradual, acompanhada e responsável. É sobre estar junto nas primeiras vivências, porque não existe ninguém no mundo que tenha mais interesse na preservação da vida, da integridade física e psíquica do seu filho do que você, não é verdade? A pressão social sempre vai existir. Os amigos vão dizer que todo mundo vai. Outros adultos vão chamar você de super protetor. Seu próprio filho pode dizer que você não confia nele. Mas essa decisão não pode ser tomada para aliviar desconforto social. Ela precisa ser tomada com base em desenvolvimento. Carnaval não é apenas uma festa, gente. O carnaval é verdadeiramente um ambiente de risco. Gente, é um ambiente de exigência emocional elevada e há experiências que ensinam, há experiências que marcam, mas há experiências que simplesmente não tem volta. O tempo não volta, a integridade não volta e a vida não volta. Por isso essa decisão precisa ser pensada com muita profundidade. No final das contas, a pergunta não é ele já tem idade? A pergunta é ele já tem estrutura? E se não tem, como que eu, pai ou mãe, posso ajudar a construir essa estrutura antes de entregá-lo ao ambiente que exige tanto? Essa é a conversa, gente. E para torná-la ainda mais concreta, eu quero trazer uma imagem bem simples para você. Imagine uma criança de 5 anos que é convidada para ir ao clube com a mãe de um coleguinha. Essa mãe é super cuidadosa, ela é responsável, ela é super atenta, mas o filho dela nada como um peixinho. É seguro, confiante, tem habilidade,
Mas o seu filho talvez nunca tenha entrado numa piscina funda, por exemplo. Quando essa mãe olha para aquelas duas crianças, qual é a referência que ela tem? A do filho dela. Então ela não age por maldade, ela age a partir do mapa que ela conhece. Mas o mapa dela não é o mapa do seu filho. E é exatamente isso que acontece quando entregamos os nossos adolescentes a ambientes complexos, confiando apenas no todo mundo vai. O todo mundo não conhece o mapa interno do seu filho. Só você conhece. E conhecer o mapa significa saber qual é o nível real de maturidade do meu filho. Como ele reage sob pressão dos amigos. Como ele lida com a frustração. Como o meu filho lida com o álcool ao redor. Como ele lida com a erotização explícita. Como ele lida com as exclusões. Como ele lida com a provocação. Porque o risco do carnaval não é apenas interno, ele é externo também. Nós sabemos que existem abusos, por exemplo, meninas sendo tocadas sem consentimento, tentativas de beijo à força, brigas que começam por nada, spray de pimenta numa multidão, gente sendo pisoteada, assaltos, arrastões, confusão generalizada. Não sei se vocês lembram do caso de um adolescente que se sentou numa balaustrada durante a passagem do trio para descansar. A multidão o empurrou, ele caiu do outro lado, na praia, bateu a cabeça na pedra e morreu. Isso, gente, não é drama, isso é realidade. E a pergunta é, um adolescente está preparado para calcular um risco numa multidão em movimento? Ele está preparado para reagir diante de uma situação de abuso? Ele está preparado para sair de uma situação de pressão coletiva sem se deixar levar pelo outro? Internamente, ele ainda está formando a sua estrutura. Externamente, o ambiente exige muita maturidade. E essa combinação, gente, é delicada. Por isso eu digo algo que pode soar duro até. Carnaval não é ambiente natural para adolescentes desacompanhados. Então, não apenas pelos fatores internos, que são impulsividade, necessidade de pertencimento e imaturidade neurológica, mas pelos fatores externos, que são violência, excesso, ausência de controle real. Gente, isso significa proibição absoluta? Não necessariamente, mas significa contenção de danos, significa redução de risco, significa presença, significa acompanhamento, significa avaliar o mapa. Avaliar o mapa é se perguntar: meu filho já viveu experiências menores que o prepararam para algo maior? Ele já foi introduzido gradualmente a ambientes mais complexos? Eu já caminhei com ele por situações semelhantes? Eu preciso perguntar se ele sabe sair de um ambiente, ele sabe pedir ajuda, ele sabe reconhecer o perigo, ou eu estou entregando ele diretamente a uma experiência máxima, esperando que ele aprenda nadando no mar aberto. Existem experiências que constroem, como eu disse, e existem experiências que ensinam, é verdade, mas existem experiências que marcam para sempre. E não é sobre viver uma bolha, é sobre introduzir o nosso filho neste mundo com muita responsabilidade. O adolescente não pode ser responsabilizado sozinho pela própria integridade no ambiente de alto risco. Essa responsabilidade ainda é dos pais. Ser pai e mãe não é ser carcereiro. Então, claro que não é sobre vigiar, é sufocar, nada disso. É sobre estar perto, é sobre caminhar junto. É construir estrutura, gente, antes da gente poder soltá-los. Porque um dia ele vai sim andar sozinho, mas o objetivo é que ele ande preparado. E talvez a pergunta final não seja: Eu devo deixar o meu filho ir para o carnaval? talvez a pergunta seja: eu já formei estrutura suficiente para que essa experiência não seja destrutiva? E se a resposta for não, então o caminho não é ceder à pressão, é formar, é acompanhar, é preparar, é estar junto. Porque idade passa, pressão passa, a opinião dos outros passa, mas as consequências ficam. E essa é uma decisão grande demais para ser tomada com base no todo mundo vai.